Ô, Márcio, pra mim não tá passando, não. Tá começando Agora, agora. agora foi. Nosso amigo Santo Espírito venha aquecer os corações, vem com cura e todo seu poder, vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Santo Espírito, nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo seu soprar hoje aqui, com seu óleo venha nos ungir. E com seu fogo vem nos batizar. O que dizer? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Peça o Espírito Santo nessa noite. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Abacuque 3:2 diz que realiza agora em nossa geração as mesmas obras maravilhosas que o Senhor fez no passado, em nossa geração. Vamos pedir, faz de novo, faz de novo. Vamos lá. Faz de novo. Seu povo. Faz de novo, faz de novo. O seu povo
Vocês ainda têm sede? O Espírito Santo é muito mais do que um poder. Ele é muito mais do que um sentimento, um arrepio. Ele é uma pessoa. Hey! E Ele quer ser apresentado em grande estilo, com muito poder. Vocês estão prontos para conhecê-lo mais, de maneira ainda mais íntima, de maneira ainda mais desesperada? Peçam e receberão. Peçam e receberão. Pois vocês, sendo homens maus, sabem dar bons presentes aos filhos. Ainda mais seu Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Bom dia, povo de Deus. Tudo bem? Bom dia. Glória a Deus, mais um encontro. Que bom que você está aqui nessa manhã, nessa madrugada. Olha só, nosso encontro de hoje é encontro 203, hein? Para a glória de Deus. Estamos aí na casa do 200. E eu gostaria, né, convidar você, vamos nos unirmos em oração nesse momento. O Espírito Santo já te faz presente aqui, nesse momento, com a gente. Peça ao Senhor que abra nossos corações, nosso entendimento para a palavra que vai vir hoje, que Ele possa falar assim, individualmente com cada um, com você. Não sei o que você está passando aí nessa manhã, o que você está pensando, o que está tirando aí seu sono de repente, qual é o motivo de aflição aí na sua vida, mas eu creio que Ele tem uma resposta para você, é só Ele que tem, não somos nós, né? É só o Senhor. Então peça ao Senhor que fale com você individualmente, que esse encontro não seja um encontro em vão, seja um verdadeiro encontro com o Senhor. É tudo sobre Ele, é tudo para Ele, e tem tudo a ver com Ele, né? Amém? Então vamos lá. Pai, obrigada, Pai, por mais esse encontro, nós te louvamos, Pai, nós te adoramos. Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar. Tu és livre, Espírito Santo, para fazer conforme a tua vontade. Não faça conforme a nossa vontade, mas a tua vontade. Te agradecemos, Senhor, por mais esse encontro, por mais esse dia, por mais essa madrugada que estamos reunidos aqui, Pai, em teu nome. Que o Espírito Santo, de fato, conduza tudo que for falado aqui, trazendo
paz, unidade, entendimento para cada um, edificando cada um. Fale, Pai, através da tua palavra. Fale conosco, que possamos sair daqui fortalecidos na fé, que possamos sair daqui, Pai, melhores que entramos. Que o Senhor possa entrar em nossos corações. Pai, nós queremos pedir também por aqueles que for assistir essa ministração gravada, esse encontro gravado. Pai, toca a vida de cada um. Pai, que o Senhor possa falar individualmente também com eles, Pai. Que nós possamos ser a boca certa para o ouvido certo, em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora eu vou passar a palavra para o Márcio, que preparou para a gente uma palavra. Pode ficar à vontade, Márcio, para conduzir. Amém. Bom dia a todos. Graça e paz. Bem-vindos. É sempre muito bom estar aqui com todos vocês. Tenho certeza que Deus tem algo especial para nos entregar essa madrugada, como todas as outras, né? Aí eu falo que desses 200 e tantos encontros aqui, todos eles falaram comigo, né? Não tem como sair vazio. E é por isso que nós estamos aqui, senão não faria sentido estar aqui toda semana, né? Quero convidar você para abrir a Bíblia, o livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Para quem estiver com a Bíblia, eu vou colocar aí no chat agora. Eclesiastes 11, 4. Eclesiastes 11, 4. Vou ler aqui. Diz assim, a palavra de Deus. Quem fica observando o vento não plantará. E quem fica olhando para as nuvens não colherá. Palavra forte, né? Quem fica observando o vento ali não plantará. E quem fica olhando para as nuvens não colherá. Parece óbvio, né? Mas é o que a gente vê todos os dias. E às vezes não só vê, mas acaba desenvolvendo esse hábito também, né? Não só vê, mas vive esse tipo de situação. E hoje, especificamente, eu quero falar sobre atitude, sobre ação, sobre iniciativa. Vamos colocar atitude. É uma palavra pequena, simples, mas que pode mudar o mundo de qualquer pessoa, pode mudar a vida de qualquer pessoa, né? Então, o que é atitude? Atitude significa... atitude é um comportamento ditado por uma vontade assim, interior que me leva a agir, me leva a fazer algo. Atitude, então, é ação, atitude é literalmente agir, né? E as atitudes que tomamos, elas podem mudar literalmente o nosso mundo, as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa geração, as gerações posteriores, enfim, pode mudar. Só não muda o que já foi, mas tudo que vai ser pode mudar. E o que de fato vai nos conduzir a ter atitude é o quê? É o poder de decidir, é a decisão. Então não adianta só eu saber que eu preciso fazer isso, porque tem coisas que tem que encaixar ali literalmente assim, uma na outra, né? Então o que vai determinar se eu e você vamos tomar atitude na área que precisamos da nossa vida, depende muito daquilo que nós estamos enfrentando, do nosso momento atual, seja na área emocional, financeira, né, material, espiritual, na carreira, nos estudos. Então, um exemplo. Você já perguntou para alguém, eu falo isso porque eu já perguntei para muita gente, já trabalhei com medicamento para isso, inclusive. Você fuma, você que fuma aí, você tem vontade de parar de fumar? A maioria esmagadora que fuma sabe o mal que faz e sabe que precisa parar.
e quer parar. Tem aqueles mais grandes que é tipo Gabriela, não, eu já estou assim, vou ficar assim e vou morrer assim. Mas 90% dos fumantes, eles vão falar que tem vontade de parar. A pessoa sabe que precisa. Mas então por que ela não para se ela sabe que precisa? Sabe? Ah, você precisa ser mais gentil com as pessoas, mais educado, ter mais empatia. Ok, então por que você não se torna essa pessoa mais gentil, né? Então, a pessoa ela sabe que precisa tomar atitudes. E por que não toma? E você vai descobrir nessa madrugada o porquê. E Deus, ele vai nos dar aqui um remédio, um antídoto para combater isso. Para que quando finalizarmos esse encontro nessa madrugada, você e eu saímos daqui decididos a tomar atitudes novas nas nossas vidas. Então a gente vai entender agora. Primeiro, o seu estado emocional é fundamental para você tomar atitude. Isso sim, com certeza. Senão todos aqui, enfim, o estado emocional ele é importante. Traz um, uma história aqui para reflexão. Todos aqui conhecem a história de Davi e Golias. Todo mundo. Ali a gente vê o quê? A gente vê um exército e um rei emocionalmente desestabilizado com medo de um gigante. Eles estavam ali frágeis, estavam abalados emocionalmente, de uma forma que eles não conseguiam sequer tomar uma atitude, estava tudo travado ali, tudo travado. E sei lá, não estou falando que essa seria a solução, mas de repente seria simples, pega e fala assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos juntar ali 1.000 soldados e vai todo mundo para cima do gigante e uma hora ele cai, né? Será que ele vai aguentar 1.000 soldados em cima dele? Enfim, nem estou falando que essa seria a solução, que a história foi feita para ser do jeito que foi mesmo. Mas eles, naquele momento de tensão, eles sequer tinham estrutura para pensar, para raciocinar, para desenvolver um plano de ação, de ataque, enfim. Isso me faz chegar à conclusão de que quando você não está bem emocionalmente, não está bem aqui da cabeça, você fica assim, sem estrutura para raciocinar, sem estrutura para tomar atitudes, e, ou quando tenta, ela ainda toma atitude errada. Então, o seu estado emocional, ele determina isso. O seu estado emocional, ele determina isso. E por isso que lá em Provérbios, deixa eu colocar aqui no chat para vocês, lá em Provérbios 24:10 diz assim, ó, olha só que forte. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Isso é forte. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Se você se entregar às coisas negativas, se entregar à tristeza, ao medo, você terá dificuldade de tomar atitude. Porque com o emocional abalado, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Com o emocional abalado, eu sei o melhor caminho para seguir, mas eu não consigo. E aí que a gente também, além de tomar atitude, tem que ver, tem que procurar ajuda para que esse emocional não influencie, não te trave, seja com a terapeuta, com a psicóloga, com o psiquiatra, sabe? Ajuda espiritual mesmo, de conexão com Deus, tem que procurar ajuda. Porque se o seu emocional estiver abalado, você não toma a atitude certa. Ou se tomar, vai tomar errado. Né? A segunda coisa que interage ali entre si, né,
para que eu tome atitude é a percepção da vida. Percepção da vida. Lá em Mateus 6:22, olha o que Jesus disse. Mateus 6:22. Os olhos, olha só, muito forte, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz está dentro de você, são trevas. Que tremenda trevas são. Olha só isso. Jesus aqui ele não está usando um elemento espiritual, mas ele ensina que a maneira como eu percebo e levo a vida determina quem eu sou. A gente já falou isso aqui milhares de vezes. A forma com que você percebe, que você leva a vida, determina quem você é. E é isso que ele está nos ensinando aqui. É aqui que você vai entender por que tem pessoas, só você olhar ao seu redor, ou ao redor, assim, que eu falo assim, não precisa nem ser conhecido. Olhar aí no mundo mesmo. É só você olhar que você vai entender que tem pessoas que não temem a Deus, sequer conhecem a palavra de Deus, mas eles acreditam, sabe? Eles visualizam coisas boas e rompem na vida. Sabe? O poder da visualização. E, do outro lado, por vezes você encontra cristãos que não saem da igreja, está lá todo domingo, às vezes 2 vezes na semana, mas estão cheios de medos e manias, excesso de religiosidade e pouca atitude. Só vê coisa ruim. E Jesus foi simples. Ele disse que como você vê a vida será fundamental para você tomar atitude ou não tomar. Essas pessoas são pessoas pessimistas, e o pessimismo, ele é contagiante, isso é terrível, gente, a gente tem que lidar com isso todos os dias. O pessimismo, ele é contagiante, o pessimismo é mais fácil de contaminar as pessoas do que o otimismo. Porque o otimismo, tem gente que tira sarro. Você chega muito otimista em algum lugar, lá, olha lá, ó o bobo alegre, olha lá, tudo para ele é mil maravilhas. Você vira piada. Já o pessimismo, ele é muito mais contagiante. Então, cuidado, porque o pessimismo contamina quem está à sua volta. Sabe? O pessimismo contamina. Sabe aquela pessoa que chega, céus, meu Deus do céu. Sabe? Tá ruim demais, você viu a economia? Sim, você viu o governo agora, ó, colocou mais um imposto, não sei o quê, e, nossa, aí, o que nós temos tendência a fazer? A acolher a situação. A acolher. Falar, mesmo, tá difícil, não sei o quê. Sabe, acaba se deixando contaminar. Por quê? Porque, não, se eu pegar e falar para ele que se eu discordar dele, ele vai falar até que eu estou apoiando o governo. Mas não é sobre isso. Tem que tomar cuidado, porque o pessimismo, ele contamina quem está à sua volta. Terceira coisa que é fundamental para que eu tome atitude, não é só querer fazer, que eu já faço. Não é só querer tomar atitude que eu já tomo. Então vamos lá. Primeiro, o meu estado emocional. Segundo, a minha percepção de vida. E terceiro, só você pode fazer mais ninguém. Eu convido você aí, onde você estiver aí, bater no peito agora e declarar: eu preciso acreditar em mim mesmo. E isso aqui não é uma mensagem com um papo de coach para você falar assim, eu posso, eu consigo. Não, não é sobre isso. Mas é dizer para você mesmo, eu preciso acreditar em mim mesmo. Sabe? E entender que você é mais especial que qualquer outra coisa criada por Deus aqui na Terra.
Ah, então eu sou o centro, Márcio. Não, não é que você é o centro. Nós somos imagem e semelhança dele. Então, de tudo aquilo que ele criou, nós somos a versão ali mais especial. Então, tome a decisão de acreditar em você, tome a decisão de prosseguir, tome a decisão de avançar, tome a decisão de entender que Deus é contigo. E se ele é por você, quem é que vai ser contra você? Não importa. Entendeu? A quarta coisa, para que, para que eu e você tomemos atitudes, em quarto lugar, e aí ela está na quarta coisa aqui, mas eu não diria que ela é na classificação a quarta, talvez ela seria a primeira, né? A sua fé em Deus, ela é primordial, né? Para que eu e você tomemos atitudes, a nossa fé em Deus, ela é primordial. Então, creia, Deus pode abrir a porta que você não pode. Creia que Deus pode te ajudar a chegar mais longe. Creia que Ele pode te ajudar a fazer o que ninguém faz. Creia que a sua família vai ser salva. Creia que você pode ser curado no nome de Jesus. Acredite no Senhor. Não viva esse evangelho só por, como que eu posso dizer? Só porque é legal falar que é cristão, sabe? Só por conveniência. Creia. A fé, ela traz existência o que não existe. E eu já vivi isso, vocês conhecem o nosso testemunho, meio da Gislaine. Ele transforma o abstrato em concreto, o irreal em real, o invisível em visível. Mais algumas coisas aqui sobre atitude. Sonhos. Ah, não, tem que sonhar mesmo e tal, não sei o que, beleza. Mas sonhos sem atitude é coisa de preguiçoso. Sabe aquela pessoa que não quer estudar, não quer trabalhar, quer ficar ali de boa, ele não vai poder sonhar. Segundo, sonho, uma atitude correta, produz uma pessoa de potencial ilimitado. Você vai chegar em lugares que muita gente não vai nem acreditar que você poderia chegar. Então, assim, deixe de ser vitimista e ficar remoendo o que aconteceu com você no passado. Não adianta. É o que eu te falei. A atitude, ela muda o seu presente e o seu futuro. Passado, acabou, página virada. Sabe? Então, deixe de ser vitimista. Sabe? Eu, por exemplo, muitos aqui de vocês já sabem, né? Eu falo que foi um momento de superação na minha vida e tal. Mas muitas histórias aí. Mas uma delas é que eu nunca fui vitimista, sabe? Eu perdi o meu pai muito novo, tinha lá 6 anos de idade, minha irmã 4, minha mãe com 30 anos, viúva em São Paulo, na periferia. Tinha tudo para dar errado, gente. Tudo, tudo. Uma mulher de 30 anos com 2 crianças pequenas dentro de uma favela e com pouca instrução, terrível, tinha tudo para dar errado. Muitos chegaram até falar, os filhos da Dona Lúcia, isso não vai dar nada não, vai crescendo naquele ambiente, vai dar ruim. Mas aquilo impregnou na minha cabeça de um jeito que eu escolhi fazer diferente. Então, aquela atitude que poderia me causar uma sensação de vitimismo e tal, eu sou sem pai, sou órfão e tal, não sei o quê, não. Aquilo ali foi uma situação, uma atitude provocada. Eu, algo ali em torno de 10 anos, já comecei a fazer uma coisa ou outra, capar latinha, fazer isso, fazer aquilo, decidi provar para mim mesmo, para todo mundo, para calar a boca de todo mundo, que ia ser diferente. Não é porque eu era sem pai que a minha vida ia para baixo, não.
Então, ali eu me dediquei a estudos, trabalho, sempre trabalhando, sempre estudando. E, graças a Deus, tanto eu quanto a minha irmã temos a vida tranquila, estável, estudado, família linda, filhos lindos, maravilhosos, tudo, sabe? Então, são atitudes que você toma, às vezes provocada por algo, e que vai determinar o seu futuro. Então, deixe de ser vitimista, sabe? As atitudes que você toma na vida vai escolher que tipo de atitude que a vida vai tomar com você. Eu poderia apelar ali para o vitimismo, querer depender de pessoas e tal, pedir ajuda e tal. Se você quer coisas simples e fáceis, se prepare para que as coisas difíceis cheguem à sua frente. Você quer o fácil agora, o difícil vai chegar na sua frente depois. Mas se você escolher as coisas mais duras, são mais difíceis, as decisões mais difíceis, você vai ter uma vida mais fácil. Agora, se você não quer trabalhar, eu não quero dedicar, não estou afim de estudar, eu não estou afim de ter meta, ficar botando meta, não quero ser cobrado por ninguém, não sei o que e tal. Se prepara para ter uma vida muito dura. Agora, se você trabalhar, lutar, bater meta, aguentar pressão, se prepara para ter uma vida mais fácil. E na medida que você se dedica, é que você colhe mais, vai colhendo mais. Então, não reclame, pois o que você é hoje e agora é o resultado da sua vida até aqui. Quer melhorar? Muitas atitudes. Cuidado com quem você ama. Mas eu sou caseiro, mas eu nem lembro. Quando o mundo atual, em pleno 2026, quando a gente fala cuidado com quem você anda, é diferente de quando a minha mãe falava comigo lá na adolescência. Cuidado, menino, com quem você anda. Que era literalmente com quem você andava, as pessoas que estão ao seu redor. Mas no mundo atual, quando a gente fala cuidado com quem você anda, você tem que pensar até nas redes sociais. Porque às vezes você não está andando, mas como você está seguindo aquela pessoa, é como se estivesse andando. Aí você está lá seguindo um monte de pessoa fútil, um monte de pessoa nada a ver com, sabe, com exemplos de vida que não seria interessante para ninguém. Então, mude a atitude, cuidado com quem você anda. E talvez você deva preocupar mais com quem você segue, com aquilo que você se alimenta ali no celular, qual tipo de conteúdo, as pessoas que estão ali ao seu redor. São os amigos, né? Amigos lá, né? Seguidores e tal. Então tem que tomar mais cuidado com eles, talvez, do que o que está ali do seu lado. Ambiência. Ambiência. A gente já falou muito sobre ambiência. Não seja o melhor da mesa. Isso segura o teu ego e te impede de tomar atitudes que te levará para o próximo nível. Você sentou na mesa ali de 5 pessoas, você é o que tem mais sabedoria, você é o mais inteligente, você é o mais próspero. Está errado. Tem que ter equilíbrio, senão você nunca vai ter com quem aprender. Sabe? Isso aí só vai satisfazer o seu ego para você sentar e falar assim, eu sou melhor que eles. Mas isso não te leva para o próximo nível. A gente tem que tomar cuidado com isso. Ambiência, cuidado com quem você anda. E quando as pessoas erradas saem do nosso meio, coisas certas passam a acontecer. Cuidado para você não andar com... Eu já falei disso, usei até um termo, sincericídio uma vez. Cuidado para você não andar com matadores de sonhos. É aquele tipo de pessoa que quer enterrar os seus sonhos. É aqueles que cometem os sincericídio.
Então, não é homicídio, não é sincericídio. Tem aqueles que são maldosos e tem até aqueles que são bons que fazem isso. Sabe aquela situação que você vai falar assim, nossa, eu vou abrir um outro negócio e tal, não sei o quê. Aí tem aquele, que é até um amigo seu, muito bom. Ah, rapaz, se eu fosse você, não abria não, no momento de crise, tá tudo instável, o real tá assim, a inflação tá assada, não sei o quê. Ele tá falando mentira? Não, ele tá falando a verdade, ele tá sendo sincero. Mas esse sincericídio dele, essa sinceridade dele pode estar matando seus sonhos. Matando seus sonhos, sabe? E tem os maldosos mesmo, que já vão querer te desestimular mesmo para você desistir dos seus sonhos. Então a gente tem que andar com quem impulsiona a gente a sonhar. Ah, Márcio, então eu ouvi o meu amigo lá e tal, não sei o quê. Você pode ouvir, você pode, na verdade, você pode escutar. Você não precisa receber aquela carapuça, sabe? Porque é o que a gente vê de histórias de empresas que foram abertas no pior momento da economia e romperam e tal. A gente mesmo, a gente fez isso. A gente abriu um negócio em 2014, foi um ano político no Brasil terrível, com impeachment, né, entrando vice-presidente, uma bagunça e tudo e tal, e rompemos. Se a gente fosse ouvir as estatísticas, se a gente fosse ouvir os conselhos, talvez a gente não tinha aberto, né? Então, você tem que andar com quem te funciona a sonhar e a romper. E esse tipo de companhia, faz esses sincericídios, né? Podemos chamar de coveiro, querem te enterrar vivo. Coveiro diz que você não pode, e você, ele pede, fala que você não tem condições, você que não tem jeito, você não vai casar mais, passou do prazo. Aí estudar, não, você já está velho demais para estudar, não mexe com isso não, sabe, aquele coveiro ali. Mas quem te funciona diz que com Deus você pode. Nele você pode todas as coisas, porque ele te fortalece. Grandes homens da Bíblia, com certeza vocês devem conhecer, eles se tornaram heróis da fé. E não foi porque Deus achava eles legais, alguma coisa assim, mas por causa das suas atitudes. Por causa de suas atitudes. Deus, ele não decidiu privilegiar ninguém. Posso até citar alguns aqui. Abraão, ele pegou lá no início do Novo Testamento, ele tomou atitude de sair sem saber para onde e tal, se tornou pai da fé, pai da nação de Israel. Aí você pega lá Jó tomou a atitude de não reclamar na hora da prova. Pacientemente ele esperou em Deus, ele pegou, ficou esperando em Deus. E aí o que Deus fez? Deus muda a sua sorte, devolvendo tudo que ele havia perdido. Davi, por causa da sua atitude, nós falamos aqui, por causa da sua atitude de sair, lutar contra Golias, ele se tornou rei de Israel. Daniel tomou a atitude de não se contaminar, sabe? Ali naquele que era os maiores impérios de todos os tempos, ali ele se tornou ali um dos profetas da Bíblia, foi o primeiro ministro ali de 3 imperadores naquela época, sabe? É como se aquele cara é tão bom, aquele Daniel é tão bom, ele trabalhou para 3 imperadores, para 3 presidentes diferentes. Como se tivesse trabalhado para o Lula, para o Bolsonaro e para mais um. E tão bom, sabe? Paulo, no Novo Testamento, ele toma a atitude de não viver mais para si, mas para aquele que o chamou, se tornou um dos maiores personagens do Evangelho, sabe?
é a espinha dorsal da teologia da igreja. Então nós temos vários personagens, vários, eu poderia ir passando vários deles. Mas o maior deles foi Jesus. O maior deles foi Jesus, assim, de longe, de longe, de longe. Vou colocar aqui no versículo. Filipenses 2, versículos 5 a 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus, a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual ao Pai, igual a Deus, era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ó, quer ter sucesso na vida? Quer ter vitória? Tem atitude, ação, mais ação. Quer melhorar o seu casamento? Atitude. Você precisa mudar aí com seu esposo, com a sua esposa. E não adianta esperar que o seu cônjuge mude, sabe? Mude você primeiro. Quer melhorar suas finanças? Ah, tá apertado. Atitude. Tem gente que gasta mais do que ganha. Compra o que não precisa, tá compulsivo. Quer melhorar sua vida com Deus? Atitude, relacionamento, oração. Fale com Ele, sabe? Faz o seu PSD, tempo sozinho com Deus. Quer melhorar você mesmo? Quer melhorar você? Tem atitude? Isso aí serve até para mim. Mude seus hábitos, Márcio. Alimentação, exercício, saúde. Precisa mudar isso aqui imediatamente. Precisa ter mais atitude. Eu começo, daqui um mês, 2, eu estou parando. E eu preciso ter mais atitude. Eu vou dar um jeito. Sabe? Ah, lá na minha empresa está ruim, mas está muito ruim lá. Toma atitude. Será que são os seus produtos? Será que são os seus serviços? Ou a forma que você trata os seus colaboradores? Aí você pega assim, não sou empresário não, Márcio. Mas meu patrão me persegue. Toma atitude, seja o melhor. Sabe? Existem alguns casos, mas raramente você vai ver o patrão perseguir o melhor funcionário da empresa. A atitude seja melhor. A sua atitude vai impulsionar uma vida melhor. Então, toma a atitude de ler a Bíblia todos os dias, toma a atitude de ter um momento de oração com Ele todos os dias. Porque não adianta nada você vir aqui, acordar 4 da manhã, ouvir e continuar do mesmo jeito. E sabe por que as pessoas têm dificuldade de tomar atitude? Porque a análise, ela é introspectiva. É fácil analisar a vida dos outros porque não machuca, não dói a dos outros. Mas analisar a nossa própria vida, ver os nossos próprios erros, machuca. Mas toma uma atitude quanto a isso. Reflita aí agora, nesse momento. Quais são as atitudes que você precisa tomar imediatamente? Eu sei que isso não vai ser só uma. Você não tem ideia onde Deus pode te levar baseado nas suas atitudes. Ah, mas eu vou esperar em Deus. Não. Esperar em Deus, não. A maioria dos milagres que aconteceram na Bíblia tiveram que ter atitudes. Tiveram que ter movimento. Você tem que provocar o seu milagre. Tem que provocar mudança na sua vida. Sabe? A mulher do fluxo de sangue, teve que ter atitude. Ela saiu de onde ela estava, lá, num lugar reservado, lá que ninguém chegava nem perto. Ela enfrentou a multidão e apertou aqui, apertou ali e tal, até tocar na orla da roupa de Jesus.
Ela teve atitude. O cego de Bartimeu, aquele homem desesperado, Jesus, filho de Davi, e gritava, 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 gritava. E se ele não gritasse, ele não ia ouvir. Ele teve atitude. O centurião. Então, a palavra dessa madrugada é sobre isso. Que possamos ter atitude para nós possamos nos tornar pessoas melhores. Atitude. Amém? Assim eu encerro aqui a palavra dessa madrugada e deixo aberto aqui o microfone para que quem queira falar sobre a palavra, ou sobre um testemunho, sobre qualquer coisa, acrescentar algo, por favor, fique à vontade que não trava, não segura, porque a gente aprende quando a gente fala. A gente aprende duas vezes. Então falem, coloca para fora que vocês vão aprender duas vezes, vão ensinar e fique à vontade. Não guarda não. Muito parabéns. Enquanto o povo pensa, deixa eu falar. Deixa eu acordar o povo. Abre suas telas. Deixa o Espírito Santo te ver. Né? Solta a sua voz. Não pense, fale, tome atitude. Márcio, hoje nós precisamos de mais dessas atitudes. Né? A gente fica preso a coisas que nos aconteceram, né? A gente tem que sempre lembrar, nosso passado não nos representa, nós temos que tomar atitude, mudar daqui para frente. E a transformação que a gente precisa, ela tem que vir de dentro de nós. Se a gente não tiver essa atitude de querer mudar, não tem como. As pessoas insistem, às vezes, em mudar alguém, mas elas precisam mudar primeiro. Esse querer tem que vir de dentro delas. E é onde que a gente conta sempre com o Espírito Santo, pedindo sempre o Espírito Santo para nos ajudar a ter força, a ter fé, a ter esperança, a ter sabedoria, a ter coragem para mudar. Porque quem está parado é como você falou, às vezes ele está com uma alteração emocional, né? Isso que você listou aqui eu achei muito interessante, né? Porque nós não tomamos as atitudes, nós precisamos tomar atitude. Não é que se a gente quer ou não quer, a gente precisa. Às vezes você precisa tomar. Então, vai depender do estado emocional. Às vezes a pessoa está num estado emocional que, se só alguém chegar e falar assim, você precisa mudar, todo mundo chega, você precisa mudar, você precisa mudar. Né? Então, às vezes essa pessoa, ela está com uma alteração emocional grande que a gente precisa, às vezes, quem quer ajudar um outro a mudar, ele precisa, às vezes, descer até onde aquele ali está para conversar igual a ele, para poder ajudar ele a subir, para mostrar a percepção da vida que um outro já tem. Como você falou, se a gente senta em mesas que você se acha o máximo dali, e não sentar em outras mesas, você sempre vai achar que você é o máximo e nunca vai aprender mais com ninguém. E a gente sempre precisa aprender, nessa caminhada que nós estamos vivendo, a gente sempre tem muito para aprender. Aprender com quem sabe mais, com aquele que sempre tem alguma coisa para transmitir. E aqui a gente fala o seguinte, a gente quer mudar, se você precisa passar por uma mudança, uma transformação, a gente precisa ter foco, precisa de atitude, precisa de ação, precisa estar em movimento.
não é ficar parado olhando as nuvens. Se você parar e olhar o céu e olhar as nuvens, você vai observar que a cada segundo elas mudam. Elas não estão paradas lá no céu. Então, elas mudam. Então, a gente tem que observar. O mundo está sempre virando, está sempre mudando. E a gente tem que mudar também. Ah, eu nasci assim, cresci assim, você falou. Não, nós estamos no meio de um movimento. Então, a gente precisa estar em movimento, ter foco, ter determinação, ter coragem. E a questão da ambiência influencia muito, porque se eu ando com pato e quero voar, eu vou ter voos baixos, rasantes. Se eu quero voar mais alto, eu tenho que andar com galinha, deixar os patos e andar com galinha. A galinha já voa mais alto que o pato. E se aquele voo para mim ainda está pouco, procure as águias, voa como águias. Então, não pode uma águia querer andar com pato, uma águia andar com galinha, é difícil. Então, você tem que sempre que estar mudando, tá andando, tá voando baixo. Isso é uma ambição, mas é uma ambição saudável que a gente precisa ter. Então, tem ambição que a gente necessita ter. A ambição de crescer, de melhorar, de ser um ser humano melhor, de percorrer caminhos que vão me levar ao objetivo que é a casa do Pai. Muitas vezes a gente despende o nosso tempo preocupados em ter, sempre em ter, em ter, em ter mais. Esquece do fazer. Para eu ter, eu preciso fazer. Então, a gente precisa estar sempre, primeiro eu faço, para depois eu ter. E aí, eu ser. Eu preciso estar sempre pensando nessa evolução, nesse caminho. E sempre que se pede a Deus ajuda do Espírito Santo, para Ele nos enviar um Espírito Santo, Ele sempre virá. Então, que a gente sempre peça para o Espírito Santo nos lamber com o seu fogo, para nos fazer sempre ser fortes e firmes, não perder o foco, como Pedro desviou 1 minuto do foco e afundou. Então, a gente precisa ter esse foco em Deus, essa fé em Deus, essa esperança em Deus, para seguir o quê? O caminho dele. Por quê? Ele é o caminho, a verdade, a vida, esse caminho que a gente quer seguir, essa casa que a gente preocupa tantas vezes em construir, uma casa com um quarto maior, uma casa maior, um carro melhor. Então, essa casa que a gente sonha tanto, às vezes, em ficar ampliando e trabalha sem parar, ela é muito importante, mas a gente não pode esquecer o outro lado. E a casa que eu estou preparando para morar na casa do Pai? Aquela casa vai ser uma casa eterna. A casa daqui, ela é temporária. Então, às vezes, a gente não toma atitudes e fica pensando só naquela casa aqui, terrena. E essa casa, ela não é a nossa determinada que a gente espera. Por isso, caminhar sempre com o Espírito Santo, de crescer, de sempre estar no foco naquela casa que Jesus falou: eu estou indo para a casa do Pai e vou preparar um lugar para vocês. Então, já tem um lugar preparado. Então, eu preciso estar preparada para morar nessa casa. E muitas vezes vem os apegos, né? A gente se apega a tanta coisa aqui nesse mundo que vai deixar e esquece de preparar essa casa linda, maravilhosa que nós queremos morar lá no céu, essa casa eterna. Então é importante a gente tomar a atitude de mudar a nossa percepção, de mudar é, a nossa fé, a nossa esperança, as nossas atitudes. Tem uma perguntinha assim: você quer parar de fumar?
Sabe o que que você precisa para parar de fumar? Só abrir os dedos. Quer largar o cigarro? A pergunta é assim, quer largar o cigarro? É fácil, só abrir os dedos. O cigarro vai cair. Então, é o desapego. É uma piadinha? Sim, mas é um desapego que você vai ter na sua vida. Foco, é mudança. É difícil? Mas nós precisamos não ficar pegados a essa coisa difícil, como você falou, quem vai só atrás do fácil, quando chega o difícil, não sabe lidar com ele. Quer largar o cigarro? Abre os dedos, ele vai cair. Tem muitas pessoas que ficam esperando milagres acontecer, querendo emagrecer. Um outro exemplo, querendo emagrecer, aí vai pelo caminho mais fácil. Precisamos de ter atitude, precisamos correr atrás de dietas, atividades físicas, mudanças de hábito, precisa transformação. Hoje em dia tem um monte de pessoas querendo fazer a dieta da fé. Qual que é a dieta da fé? Ela é boa para emagrecer? A dieta da fé é assim, você senta, come tudo que você quiser e fica esperando o milagre. Então, como assim, né? Fica esperando o milagre, the miracle, né? Os americanos chamam essa dieta de the miracle, é a dieta da fé. Então, precisa de atitude, precisa de mudanças, precisa de coragem, precisa de foco, precisa de determinação, precisa de percepção de vida, precisa de uma ambição saudável. Chega, deixa a Cida falar, que a Cida está doida querendo me complementar. Bom dia a todos. Bom Josenir, dia. agora a Josenir, ela tem o poder da visão, né? Eu gostei da fala aí, Josenir, quando você fala da ambição, né? A gente às vezes entende a ambição como algo errado, né? Nossa, a gente não pode querer, imagina, o que você tem já está tranquilo, por que que você tem essa ambição, né? A ambição, ela é saudável, a ganância não, né? A ambição, ela é saudável, e a ambição não só com coisas materiais, né? A ambição por ter atitude é uma ambição, é um ambiente mais ação, né? E é o que a gente escuta desde criança aí, que todos, independente da educação e da formação religiosa, diga com quem tu andas, te direi quem és, né? Agora, um termo, Márcio, que eu nunca ouvi é o sincericídio, né? Porque como tem, né? Como tem. E é interessante que a partir aí daquilo que a Joselira estava desenvolvendo, eu fui percebendo naquela passagem que eu acho que, não sei se é no livro de Eclesiastes, que fala que há um tempo para cada coisa, né? E a palavra de hoje, ela veio assim, como uma resposta para a minha situação mesmo. Eu fui para Alto Rio Doce, a minha cidade de origem, né? E agora eu estou saindo de lá, né? Eu tive essa atitude. Agora, se Deus quiser, no final de maio eu saio de lá e volto para aqui, para ficar somente aonde eu estou agora, que é Barbacena. E o porquê dessa atitude vem a calhar, eu estou aqui dando testemunho, né? Vem a calhar com essa situação de atitude mesmo, porque você precisa entender que é um tempo para cada coisa, né? A gente precisa de desapegar, a gente precisa de entender que agora já deu, que agora é outro nível, é outra fase, é outro chamado, né? E quem que nos direciona é aquele que a gente precisa buscar, porque a nossa bússola é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo manifesta no nosso coração, na nossa vontade. Eu estava aqui até procurando ali a passagem que o Márcio falou de Filipenses, e apareceu aquela que a gente tem que ser servo, né?
ser servo, considerar o outro como superior a si mesmo, não no sentido da gente se humilhar, mas da gente não ficar naquela rivalidade, naquela disputa, naquela, né? Mas fazer aquilo que o Espírito Santo está suscitando no seu coração. E aí, se o Espírito Santo falou para você, é para você. Ele falou para mim, ele não falou para a Josenira. Então, a Josenira pode falar, mas Cida, nada a ver. Claro, evidente que tem as situações que a gente está distanciando da mão de Deus, aí aquele irmão que vai falar com o outro, olha, presta atenção, né? Será que você não está aí ficando numa ambiência que não lhe é favorável? Mas não no sentido de matar o sonho do outro, né? Mas assim de encorajar e de fortalecer. E isso que você falou também, Márcio, da gente ficar preso, não, agora não é a hora, olha o mercado, olha a política, olha isso. É interessante que quando eu comprei o meu carro, foi uma decisão. Eu estava fazendo um curso onde a professora falou assim, olha, o que você quer que você ainda não conseguiu? Será que não está faltando atitude, né? Será que não está faltando uma decisão? Não, mas eu não vou fazer, porque eu não vou ter dinheiro, porque eu não vou fazer isso. E se é o Espírito Santo que está te inquietando, faça, porque ele vai te dar os recursos, né? Ele vai te impulsionar, ele te dará os meios. E isso em tudo na vida, né? E entender que a autorresponsabilidade, né? Tudo quer dizer é eu com Deus e é eu comigo, esse que o Márcio colocou aí, de forma bem pertinente, Márcio, palavra muito oportuna. Eu confio em Deus, eu adoro Deus, mas eu posso estar ali adorando e estar na igreja e estar vendo tudo de forma negativa, né? Então, será que eu estou deixando o Espírito Santo agir? Será que realmente eu estou acreditando e deixando ele agir em mim? Ou eu quero só que seja do meu jeito, da minha forma, né? E o Espírito Santo, ele vai lapidando a gente. Uau! É abrir os dedos, né, Josenir? É abrir os dedos. Tem hora que tem que abrir os dedos. Glória a Deus. Obrigada aí. Então, só complementando, né? Porque a Josenira e a Cida falou tudo, não precisa de falar mais nada. Nossa, mas aí uma vez eu ouvi uma frase que fala assim, né? Deus não movimenta carro estacionado. E aí esse texto que o Márcio nos trouxe, né? Que ele abriu, que está lá em Eclesiastes, que entrou no final, né? Ou no meio aí, não pegou essa parte, mas lá em Eclesiastes 11:4, até anotei aqui, é muito forte, né? Quem fica observando o vento não plantará. Quem fica observando o vento não plantará. Ou seja, né? Quem espera o cenário perfeito nunca começará. Porque, de fato, assim, não existe o cenário perfeito, né? Realmente, assim, nós temos que nos movimentar no cenário que nós estamos, né? E muitas vezes achamos que atitude é ausência de medo. E não é, né? A pessoa teve atitude, tive atitude porque eu não tive medo. Não, a atitude não é ausência de medo. Eu lembro quando nós fomos inaugurar a nossa loja. Gente, que medo! Nós tivemos aquela atitude, né? De ir lá, fazer todo aquele movimento, organizar tudo, mexer no ponto, comprar mercadoria, uma área que a gente não tinha muito conhecimento. Que medo! Mas nós tivemos atitude e deu certo, né? Eu fico pensando, nossa, será que se fosse hoje eu teria essa atitude? Então, assim, não é ausência de medo. O medo, não podemos esperar ter zero medo para fazer algo, porque o medo sempre, a insegurança vai ter, né? E quando Jesus encontrou alguns homens na Bíblia, ele fazia umas perguntas estranhas, né? Por exemplo, ao paralítico, você quer ser curado? Tá lá em João 5, né? Você quer ser curado? Que pergunta estranha, né? Como assim, Jesus? É óbvio que sim. Que pergunta, né? Mas parando para analisar, essa pergunta faz total sentido, né? Vindo de Jesus. Porque muitas pessoas, muitas vezes nós mesmos, acostumamos com a nossa própria dor, né? E criamos a identidade naquilo.
e não queremos sair desse estado, né, de dor ali que a gente está vivendo. Então, a pergunta de Jesus faz todo sentido. Você quer ser curado? E olha o detalhe, né? Jesus não carregou, por exemplo, aquele homem no colo. Nenhuma das pessoas que ele fez milagres, ele carregou aquela pessoa no colo, né? Literalmente. Ele disse assim, por exemplo, nesse caso, Jesus disse: levanta-te. E assim, aí mora um detalhe muito fundamental, né? Que Jesus não carrega o homem no colo. Ele fala: levanta-te, ou seja, algumas portas só abrem, né? Do lado de fora, algumas portas só abrem se a gente tiver atitude, né? Ou seja, algumas portas só abrem se a gente sair da nossa zona de conforto. Então, as portas não vão se abrir se a gente continuar ali, né? No vitimismo, vivendo aquela vida ali de murmuração, de reclamação, né? E isso é um ponto, assim, muito importante também que o Márcio trouxe, né? Que é a questão do reclamar, né? Porque muitas vezes o reclamar dá aquela sensação de movimento, né? Ah, tô reclamando, dá aquela sensação interna, assim, que a gente está movimentando, mas nada muda, né, o reclamar. Muitas vezes reclamamos, por exemplo, com amigos do nosso casamento, mas não mudamos nossa postura, por exemplo. Reclamamos das finanças, mas não mudamos nossos hábitos, por exemplo, né? Enfim, vemos sempre um problema nas pessoas, nas coisas, nos lugares, sempre reclamando, e dá aquela falsa sensação, nossa, eu caminhei, parece que dá aquela falsa sensação que eu movimentei, mas não, é uma falsa sensação, né? Porque é mais fácil, né? Muitas vezes para nós é muito mais fácil apontar o ambiente do que assumir de fato a responsabilidade pela própria transformação, né? E muitas vezes nós não queremos assumir essa responsabilidade. E assim, o mais perigoso disso, né, no meu ponto de vista, dessa questão que o Marcos trouxe, né, da murmuração, da reclamação constante, porque vai endurecendo o nosso coração, né? A gente conhece, né? Todo mundo deve conhecer uma pessoa aí que tem um coração endurecido de tanto reclamar, né? A pessoa entra num ciclo ali, reclama, se frustra, desanima e continua ali naquele ciclo aí parado, né? E é isso, a murmuração, a reclamação, de fato, ela endurece nosso coração. E aí, queremos ter esse coração endurecido? Enfim, né, enquanto a pessoa só reclama, enquanto só reclamamos, a vida continua passando, né? E aí? Alguns pontos, assim, muitos, na verdade a palavra trouxe muitos pontos importantes, né? Mas alguns deles, assim, que me chamam muita atenção, é esse que eu gostaria de compartilhar, né? Eu vi que alguém levantou a mão aí, né, Márcio? Seu microfone está fechado. Meire. Oi, bom dia. Não, eu estava prestando atenção no que vocês estavam falando aqui, né? E o interessante é que essa mensagem, ela é um chamado para dar o primeiro passo com fé, mesmo sem ter todas as garantias de sucesso. Ou seja, você tem que ter um foco, tem que ter um objetivo. Você tem que colocar no teu coração, não, eu vou. Você não pode desistir, você não pode ficar parado assim, olhando para o vento, que nem a irmã falou ali, né? Ficar parado, não, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo. Oração e ação, né? Você tem que não desistir daquilo que Deus tem para você. Você tem que chegar e falar, não, eu consigo, eu posso, então eu vou em frente, né? Eu não posso ficar parado, porque se eu ficar parado, eu não vou para frente e também não vou para trás, eu vou ficar só naquela. Então, a gente tem que ter um objetivo, tem que ter fé e tem que ter foco. Você orou, você colocou na mão de Deus, então você vai em frente. Mesmo que todas as garantias não tenham sucesso, né? Que você vai ter teu altos e baixos. Tem coisas que vai acontecer na tua vida, mas tem coisas que podem não acontecer também. Mas a gente não pode desanimar, a gente não pode desistir e crer que a gente tem um Deus que tudo pode, né? Que a gente tem um Deus que faz nas nossas vidas, ele opera os milagres nas nossas vidas, né? Que nem foi falado, né, das pessoas lá atrás que tinham, dos profetas, tudo que tinham lá atrás, né, que passaram por dificuldades, que Jesus chega e pergunta para eles, o que queres que eu te faça? Como foi citado ali, né? Então, Jesus, ele pergunta, e você fala, não, eu quero ser curado, eu tenho um objetivo, eu tenho um foco, você tem que correr atrás daquilo que você quer para a tua vida, né? O que é melhor para você. Amém? Agradeço a minha oportunidade. Amém, Meire. Obrigado pela participação.
Muito bom, muito bom. E é isso. Entrou aí um colega meu aí, que teve bastante atitude aí nos últimos 2 anos, aí, ó, Vinícius. Depois você pega essa live do início, Vinícius. Você vai ver como que bate com muita coisa que você está vivendo. Pode falar, Josenir. A gente falar em movimento, em atitudes, né, que precisamos movimentar, né, a ação, a atitude, e a gente lembrar que nessa caminhada vão haver quedas. Aí eu me propus a isso, peguei um foco, entrei em movimento e deu errado. Caí. Não tem problema, cair, levante, tente de novo, faça novamente. Se cair, levante novamente. Nós temos um exemplo maravilhoso de Jesus carregando a cruz dele. Quantas vezes ele caiu carregando aquela cruz? Mas ele não perdeu o foco. Ele levantava e seguia a caminhada, mesmo com suor de sangue saindo nele e levando chicotadas. E ele pegava a cruz, levantava e caminhava novamente até o foco final dele, que era o Calvário. E no meio do caminho, às vezes, vão aparecer algum sirineu que vai te ajudar. Na hora que você tiver caído, que você fala, nossa, agora não tenho mais força, não tenho mais ânimo, não tem ninguém para me ajudar, sempre vai aparecer um sirineu que vai nos ajudar, vai nos dar uma trégua para a gente dar uma descansada, dar um fôlego e pegar a cruz de novo e seguir. Porque Jesus sempre falou, não vai ser fácil. Aflições tereis convosco. Eu venci. Nem por isso nós devemos desanimar no meio de caminhos, de caminhadas que teremos algumas quedas. Então, sempre que tiver um sonho, vá atrás dele, e se cair, lembre, Jesus também caiu e levantou, e eu vou. Eu tenho um foco, eu tenho uma determinação, eu vou até o final. É isso aí, verdade. Mais alguém quer comentar? Mais alguma coisa, gente? É isso. Bora movimentar, né? Vamos fazer nossa parte, que Deus vai abrir Isso. o caminho, direcionar os nossos passos, honrar nossas atitudes, e Deus não movimenta carro estacionado. Primeira atitude, vai encaminhar o vídeo dessa live para pelo menos umas 5 pessoas. Precisam aí tomar atitudes. A live está sendo gravada, eu disponibilizo daqui a pouquinho lá no grupo, tá? E como eu falei, em tom de brincadeira, mas é verdade. Não deixe de encaminhar, não. Tem muita gente que precisa tomar atitude e às vezes não consegue identificar o porquê não está conseguindo, às vezes é questão emocional, ele lá pode ter um insight daquilo que ela precisa procurar de ajuda para que as atitudes sejam recorrentes na vida dela, né? Então, não deixe de evangelizar, não deixe de ser um semeador desse projeto. Que mais, gente? Mais alguma coisa? Comenta que teve o encontro, né, dos homens. Tivemos o encontro dos homens, tivemos um convidado especial, diretamente dos Estados Unidos, falava sobre empreendedorismo, finanças, negócios e espiritualidade. Foi fantástico, foi muito bom. Você, homem que não foi, infelizmente perdeu, e esses encontros não são gravados, é justamente para isso, para valorizar quem está lá dentro. O próximo encontro vai acontecer sem ser nesse domingo, o outro, que a gente vai estar divulgando aqui. Vai ter convidado também especial. Vai ser bênção. Então, falem com os filhos, os cunhados, os amigos, os maridos, né? Você que mais nova, fala com o pai, não deixa de participar, não. Fala com ele, que é fantástico. Lá a gente está vendo um homem que nem falava antes, está participando. Nossa, está muito bom mesmo. Tá parecendo um grupo secreto, hein? É gravado, suspense.
É secreto. E se entrar mulher lá, a gente exclui. Já aconteceu lá, entrar um espião lá, eu só excluí da live. É isso aí, gente. Deus abençoe vocês. Entrar uma mulher, ela vai querer mudar tudo, bom, por isso que... Pode não, aí estraga, aí trava os homens, aí o que os homens estão falando, todo mundo vai ficar calado. Entrou a mulher, ele vai falar, eu não posso me comprometer. Cida, finaliza com oração para nós. Antes, ó, a Laís dando o testemunho dela aí no chat, ó, foi ótima essa palavra, tem tudo a ver com o que estou estudando. É Deus de novo me cercando de cuidados. Lembre-se que a nossa mente haja mesmo com medo e sem vontade. Uau, né? E é isso, né? Deus está falando com a gente o tempo todo, né? O tempo todo, gente. Tá ali, ó, através de um amigo, de uma palavra, uma ministração. É só a gente abrir o coração, né? O tempo todo ele tá ali, falando com a gente. Isso aí. Amém. Sim, Senhor Jesus, nós nos colocamos aqui em oração de agradecimento. Agradecemos, Senhor, por mais um dia, por mais esta madrugada com Deus, por estes 203 encontros. Obrigada, Senhor Jesus, que é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor quem nos chama, é o Senhor quem nos orienta, quem nos capacita. Obrigada, Senhor Jesus, por esta força. Obrigada, Senhor Jesus, porque o sim de cada um de nós vem do Senhor. Obrigada pelo sim do Márcio, da Gi, da Josenira, de quem está aqui participando agora e de quem irá assistir no gravado. Este sim é a sua atitude, é a sua resposta ao amor maior que é o de Deus. Que esta gravação, o que foi colocado aqui hoje pelo Márcio, que o Senhor usou o Márcio de uma forma maravilhosa, falando do que mais atinge os brasileiros e os seres humanos no mundo todo, que são as questões emocionais. Como a emoção atrapalha e como a emoção também pode ajudar. Então, Senhor, vem com teu Espírito Santo nos capacitar cada um de nós, Senhor. Derrama teu Espírito Santo sobre cada participante, sobre quem está aqui agora e a família de cada um que está aqui agora, sobre as situações de cada um, os negócios de cada um, os projetos de cada um, projetos não só de bens materiais, de empresas, de negócios que precisam de ser fechados, enfim, mas também do negócio família, dos relacionamentos. Vem Espírito Santo curar os corações, vem Espírito Santo organizar as emoções de cada membro aqui da Madrugada com Deus e de cada pessoa que será alcançada hoje ainda por esta palavra. Muito obrigada, Senhor, obrigada pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua compaixão. Obrigada, Senhor, que morreu na cruz por cada um de nós. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, para todos sempre. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Fiquem todos com Deus, façam todos um excepcional dia. Deus abençoe. Esperamos vocês no próximo encontro, tá bom? Convide mais alguém para participar também. Um abraço a todos. Bom dia a todos. Amém, bom dia. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.